Esta minha mensagem não nada. Ora, boa noite, bem-vindos a mais uma edição do programa Sem Tabus. Comigo hoje tem um painel de 4 pessoas: o André Gouveia, que nos fala de Aveiro, a Fernanda Gomes, que nos fala de Santa Póvoa de Iria, não é? Assim que se chama? Póvoa de Santaria. Póvoa de Santa Iria, pertence ao Concelho de Vila Franca, não é? Exato. Exatamente. Temos a Adelina Santos em Gondomar e a Manuela Silva em Viseu. Pronto, temos uma geografia bastante diversificada hoje, tirando eu que estou aqui na meia. Pronto. Ah, o tema que nos traz aqui hoje, ao fim de algum tempo de ausência, é qual a relação que uma pessoa com deficiência visual tem com a fé, e quando fala de fé, fala-se de Deus, esta relação com Deus, com o sobrenatural. Ah, não vamos por aqui à prova a fé de ninguém, vamos apenas tentar perceber qual a importância que a fé tem na vida de cada um, se é que a tem. E eu vou começar por contrariar aquilo que é convencional. Normalmente dá-se a ver às senhoras, eu vou dar a ver aos homens. André, boa noite. Obrigado por terem aceito o meu convite. Hum, eu começava por perguntar ao André qual é a tua relação com Deus? A minha relação com Deus, como sabes, é uma relação que tem sido ao longo do tempo tortuosa. É uma procura, ou seja, eu quero muito, faço muito por acreditar e quero muito, preciso de acreditar, porque, tal como até já tínhamos falado também, a vida para quem tenta, para quem procura analisar um bocadinho aquilo que se passa à nossa volta, não só no que se passa mesmo ao nosso lado, mas no que se passa no mundo em geral, para mim, na minha cabeça, é-me imperativo conseguir acreditar em alguma coisa e acreditar em Deus para poder achar que existe alguma coisa que possa explicar algumas loucuras que nós vivemos no nosso dia a dia. Portanto, a minha relação com Deus é esta: é uma procura constante, feita de aproximações e afastamentos, feita de momentos vamos pôr assim, se calhar isto não é o mais correto, mas de mais fé, momentos de menos fé. Eu costumo dizer que alguns de nós aqui partilhamos um grupo católico e eu costumo pensar, e já comentei com algumas pessoas, inclusive com o Américo, penso eu, eu costumo dizer que muitas vezes eu não consigo, não, ou seja, eu não posso comparar, o Américo muitas vezes não concorda com aquilo que eu digo, com este ponto de vista, mas eu não consigo comparar o tamanho da minha fé com a maior parte das pessoas que estão naquele grupo, mas consigo comparar-me e acho até que deve haver pouca gente que gostasse mais de ter fé do que eu. Portanto, esta é a minha relação com Deus, é uma relação de procura constante, é uma relação instável de procura. A fé realmente não é comparável, cada um tem fé, não se pode medir. Mas, Fernanda, no teu caso, qual é a tua relação com Deus? Olha, eu por acaso, ouvindo agora o André, também penso que é uma instabilidade constante, porque eu fui educada na religião católica e sou católica, mas vendo estas loucuras, como o André também disse, no mundo, e depois vendo também, sempre ouvi os meus pais e os meus avós a dizer que o padre é representante de Deus na Terra, eu agora interrogo-me muito, porque era impossível eu, com 20 anos, acreditar o que eu tenho ouvido na comunicação social sobre padres. Estava fora de questão. E isso, de facto, estes testemunhos que eu tenho ouvido sobre colégios de freiras, padres, etc., eu fiquei ainda mais com um ponto de interrogação muito grande, ouvindo também
tanta loucura, tantas pessoas eh, que prejudicam uns inocentes, crianças, bebés, eh, que têm inteligência para inventar mísseis, drones para dar cabo de países inteiros, eu cada vez mais pergunto, então se Deus é nosso Pai, se Deus é o Criador, é Ele que nos criou a todos. Foi o que eu ouvi, foi sempre o que eu aprendi na catequese. Então, o nosso Pai, desculpem que eu vos diga, anda muito distraído. Eu vou ter direito a férias. Volto já a ti, Fernanda. Ah, Manuela, para ti, quem é Deus? Como A é a tua mim, relação com Deus? a minha relação com Deus é um bocadinho. Eu separo as coisas um bocadinho. Eu tenho uma relação com Deus muito interior, muito de espiritualidade mesmo. Eu também tenho dúvidas, muitas dúvidas, mas eu tenho muita fé, porque todos os dias me levanto e é com essa fé que eu tento ultrapassar o meu dia. Eu também se levantam estas questões que a André e a Fernanda falou, mas eu não ponho essas questões na minha relação com Deus, naquilo que Ele me dá de força para eu enfrentar o meu dia a dia. E essa não. Agora, depois, outras questões que são faladas em nome de Deus já é diferente, já é outra questão. Agora, a minha relação pessoal com Deus é também de muitas dúvidas, de me confrontar com Ele muitas vezes e perguntar-lhe coisas, mas eu acredito que Ele me dá sempre respostas, Uhum. através dos irmãos, Adelina, quem me rodeia. Adelina, e nós? Qual é a tua relação com Deus? Ora bem, eu se calhar tenho uma opinião muito diferente de tudo que foi dito aqui. Porque, apesar de eu acreditar muito que haja uma entidade que gere toda esta criação, toda esta energia, eu não professo nenhuma religião, porque eu acho que o Deus somos nós, a natureza. Nós, se Deus diz, se as religiões dizem, todas elas, na sua maneira, na sua linguagem própria, que nós somos parte de Deus, então Deus está dentro de mim. E é essa energia, é nisso que eu acredito, nessa luz, nessa energia que também existe no planeta, que eu acredito, que me faz mover e que me faz aprender com todas as experiências que eu tenho ao longo da vida, sejam elas boas ou más. As más, os erros que nós cometemos, é aquilo que nós vamos escolher no futuro e aquilo que nós escolhemos. E então, os nossos erros é aprendizagem. E hoje estamos a passar um mau momento pelos maus erros que nós cometemos, nós humanos, nós sociedade, porque nós não nos podemos dissociar dela, seja tenhamos nós a crença que temos, religião que temos, porque só colhemos aquilo que semeamos. A natureza, nós somos a natureza, nós somos parte da Terra, do universo, do Sol que nos gera, nós somos parte disso tudo, porque senão não valia a pena estarmos cá, não éramos os humanos que somos. Então, se nós não respeitarmos aquilo que temos, e se somos parte dela, e se conseguimos ouvir a voz da Terra, e a voz está dentro de nós, que nós às vezes não a queremos ouvir, porque é muito mais cómodo dizermos que Deus é mau, que o Pai não nos ouve, que as guerras que estão assim, porque Deus não sei o quê, porque há gente muito má. Não. O bem e o mal está dentro de nós. Esse é o meu Deus que eu acredito, porque faço parte da natureza. Deus criou o Deus, o meu Deus, que se verá ser o Deus de muita gente ou não. É o mesmo Deus de Israel, é o mesmo Deus da Índia, é o mesmo Deus do Tibete. O Deus é só um.
Ele criou esta maravilha desta terra, as árvores, os pássaros, a música, criou-nos a nós humanos e a ambição estragou tudo. Portanto, nós somos o resultado daquilo que nós fazemos, daquilo que nós semeamos. Esse é o meu Deus, é Ele querer evoluir para a frente. Claro que ponho muitas questões. Todas as pessoas que vivem e que estão atentas têm sempre muitas questões, o porquê. E ainda bem, porque nós, quando nós soubermos tudo, é porque está tudo muito mal. Esse é o meu Deus, a minha fé. É essa fé que me ajuda a caminhar, que me ajuda a evoluir, a entender o porquê da minha vida, o porquê de todas as minhas dificuldades, as minhas limitações, e me ajuda a seguir em frente, com mais ou menos dificuldades, com mais ou menos sacrifícios, mas tentando servi-los sempre. Esse é o meu Deus, é a minha maneira de ver as coisas. Ok. André, na tua busca por acreditar num Deus eh, e que ainda não estás lá, e se calhar, e sou eu a dizer, também não estamos, eu não estou, porque quando lá estivermos já não estamos cá, porque atingimos a perfeição, né? Não é possível nós acreditarmos 100% numa entidade sobrenatural, porque é uma aprendizagem que se vai fazendo. Nessa procura que tu estás a fazer, a tua situação de deficiência visual estorba essa procura ou tem-te ajudado a procurar? André? Pois eu. Pronto, Eu, por acaso, há bocado ouvi um sinal sonoro e eu penso que foi ele que caiu. então, enquanto o André não se levanta, a Fernanda, esta procura, esta alto e baixo que tu vais sentindo na fé, é sinal que também procuras Deus, porque ninguém o encontra de uma vez só, né? A tua deficiência visual, que não é congénita, pá, progredindo, a tua cegueira não foi por tu de Eu nascença. já estou, André. Como é que tu relacionas com Deus? A tua deficiência e Deus estão em paz, ou reconciliados, ou a tua deficiência estorba-te na tua relação com Deus? É assim, eu tive várias fases. Quando era miúda, assim, que me lembre, eu era um pouco. A minha mãe fazia aquelas promessas de andar de joelhos no chão, porque eu nasci com glaucoma, Américo, só que via Sim. bastante. Via 4/10, talvez. E eu, a miúda mesmo inconsciente, eu não gostava. Mas a minha mãe me obrigava a andar de joelhos, mas tinha que andar de mão dada com ela. Toda a gente olhava para nós e não sei quê. Eu sentia-me um pouco revoltada. E fazia birras, não queria ir à missa, não queria ir para a catequese, aquelas coisas, não é? Não queria que a minha mãe fizesse promessas. Pronto, tive essa fase da infância. Depois, quando fui crescendo um bocadinho mais, pré-adolescente e adolescente, hum, comecei a ir para grupos de jovens e pronto, e já aceitava Deus normalmente. Nunca aceitei desde miúda promessas, isso não, nunca gostei. E, e agora, em adulta, tive também, pronto, nos meus 20, com 20 anos e assim, também frequentava a igreja e gostava. Também às vezes integrava-me em vários grupos. Agora, o que eu te digo, América, eu também estou, como o André diz, estou
estou-me a encontrar com ele, porque repara, o grande problema do mundo é de facto o Deus. Uns têm um Deus dali, outros têm um Deus dacolá, o E mesmo, mas outro. o teu Deus, no meio de toda a tua vida, todas as tuas tribulações, deficiências, impotências, quando as coisas acontecem, como é que fica a tua relação com Deus? Olha, às vezes amo com Deus, sabes? Amo, zango-me com ele e tudo. Outras vezes faço as pazes. Não sei se me fiz entender. Sim, sim. Por exemplo, amo quando zango-me com ele. Quando? Porque eu sou cega ou porque pus um pé num buraco e magoei-me e tive que ir para o hospital, ou porque um amigo meu cego caiu do muro abaixo e morreu, e não sei o quê. É incrível, quer dizer, fico revoltada. E porque é que e zango-me com ele? Zango mesmo. Fico zangada e falo quando me estou a pentear ou a tomar banho, ou seja no que for, a lavar a cozinha, falo com ele e estou zangada contigo e não sei o quê, patatia, aquelas coisas. Outras vezes faço as pazes, mas eu não faço as pazes com Deus quando Ele só me dá coisas boas, não é? Porque olha, pronto, já acabou o meu amor, A tua revolta. e então lá vou fazer as pazes. Para te dizer, eu gosto muito de ir a uma missa que seja muito ativa, vivida. Não gosto, por exemplo, eu não gosto muito do terço, porque é muito rotineiro, é sempre dizer as mesmas coisas. E às vezes só cantam no início e no fim, às vezes nem isso. É Gostas muito mais rotineiro. de falar com Deus do que rezar, certo? Sim, olha, é isso mesmo. Uhum. Gosto mais de falar, aliás, eu tinha os meus 17 anos, 16, foi-me dada uma cassete que é o meu Cristo Jovem. E é muito bonito. É um jovem que se deitou no banco da igreja e em vez de rezar, falava com Cristo. Falava normalmente. Pronto, como eu estou agora aqui a falar contigo. E, e foi esse, esse momento do meu Cristo jovem, depois foi visto por todos os, chamava-se os arautos da Eucaristia, visto por nós todos jovens, que, que eu fiquei diferente com a minha relação até com a igreja. Uhum. Porque às vezes os padres também são muito, para não dizer chatos, olha, mas também, ó, Américo, arranjem-me uma palavra que seja bonita em vez de chato. Ai, deixa que sejam chatos, não faz mal nenhum. Pronto. São muito chatos a dizer as homilias, não dizem às vezes as coisas em condições, saem do que leram, do Evangelho, ah, acho que confundem muito as pessoas, principalmente eu também sou de Viseu, do distrito de Viseu, Conselho de São Pedro de Sul, e noto que aqueles padres que lá estão não sabem falar para as suas paróquias, porque as paróquias de São Pedro do Sul têm muitas aldeias, por exemplo, eu já assisti a muitas Eucaristias lá, e sinto que as pessoas não percebem rigorosamente nada do que o padre lhe disse. E vou dar um exemplo e acabo aqui, ó, Américo, também os outros querem falar. Por exemplo, uma vez estava na missa com a população lá da minha aldeia
e o padre pôs-se a falar de marxismo, Lenin, que não tinha nada a ver com o evangelho que ele estava a ler. E depois acabou a missa, eu vinha com o grupo lá da aldeia e era assim uma senhora para a outra. Já vistes como é que é o padre? É mesmo maluco. Foi falar daquele Germinado, que é uma aldeia que fica perto, tem alguma coisa a ver com a vida dos outros e não sei quê. Ora, não ia ali explicar o que era o marxismo, o leninismo. Olha, ele que não falasse nisso. Calei-me, não disse nada, porque é complicado falar para pessoas que muitas vezes não foram à escola e muitos deles não foram à escola, nunca aprenderam. Eles com certeza nunca ouviram falar em Lenin, nem em marxismo, nem Marx, nem Claro, nada dessas claro, coisas. claro. Como é que um padre vai. Quer dizer, nós temos que, antes de estar em frente a uma assembleia, porque estarmos numa missa é a assembleia, é uma assembleia que somos nós, a igreja não são paredes, a igreja somos todos nós, são pedras vivas. E então eu acho que o padre devia ler primeiro a assembleia que tem à sua frente. E Ok, muitas das vezes são os chatarrões. ok. O André já regressou, parece. Já cá estou, Américo. Há Então, bocadinho André, estávamos a ouvir, mas não conseguia falar, não sei porquê. Já pois, cá estou. se calhar Mas perdeste o se fio. quiseres eu retomo da tua pergunta. Sim, ainda te Antes de recordas? mais, recordo. Antes de mais, deixa-me só dar aqui uma chega, porque tal como disse a nossa Maria Fernanda ainda agora, a frase ficou-me na cabeça e é mesmo isso. Eu estou um bocadinho com ela. Gosto mais de falar com Deus do que de rezar. Estou um bocadinho com ela também nisso. Mas olha, relativamente à procura relacionada com a procura da fé relacionada com a deficiência, eu vou falar por mim, mas eu penso que talvez possa falar um bocadinho no geral em relação a isto, mas é sempre com uma reserva. O facto de nós termos uma incapacidade é algo que claramente nos limita, ou seja, que nos fecha portas, que nos dificulta, que nos traz problemas, que nos traz transtornos. Depois podemos aprender com o tempo, uns mais, outros menos, a lidar melhor ou pior com isto, não é? Mas é uma situação que, queiramos ou não, à partida nos traz outro tipo de dificuldades. E a fé, a procura da fé, o encontro, ou o potencial, ou o possível, ou o esperado encontro com a fé, é sempre uma chegada que é um ponto de conforto, que é um ponto que nos permite pensar, bom, eu não estou sozinho nisto, eu acredito que haja aqui alguém, depois agora este alguém fica ao critério de cada um, porque estamos a falar do Deus de cada um, não é? Alguém que me possa, neste caso a mim, ajudar a não fazer este caminho sozinho. E eu acho que sim, eu acho que a incapacidade, a deficiência visual, neste caso, anda a par e passo com a procura da fé, ou pelo menos pode potenciar isso. Agora vocês podem dizer assim, não, mas há pessoas que não têm nenhum tipo de incapacidade e procuram incessantemente a fé. Ok, de acordo, concordo, porque mesmo assim foi como eu disse na minha primeira intervenção e eu acho que foi um bocadinho corroborado por toda a gente, pela Adelina e também pela Manuela, que o mundo está complicado, está muito complicado. E de facto creio que foi a Adelina que comentou que a ambição tinha estragado tudo. É verdade, a ambição estragou tudo. É verdade. Mas e se, pelo menos no meu caso, eu falo por mim, e se eu não acreditar por completo que haja alguém a olhar por isto? Será que isto vai ficar pior? Vai ficar melhor? Será que pode haver algum ponto de equilíbrio nisto? Ou será que pode haver até eventualmente alguma justificação para tudo isto? É que o que nós vivemos aparentemente parece não ter uma justificação, não é? Parece não ter uma justificação. Nós temos conflitos que à partida nós podemos dizer, não, isto à partida não se justifica. Porque se vocês pensarem um bocadinho os grandes conflitos, ou alguns dos grandes conflitos que estão registados na nossa história, alguns, bem ou mal, queiramos ou não, podiam ter até algum ponto, alguma lógica. Por exemplo, quando se dizia, dois países estão em conflito porque um deles quer tirar a água ao outro, por exemplo. Quer ficar com toda a água que vem daquele rio, desviar um curso de água.
Ou seja, é sempre um conflito, é sempre difícil entender porque é que um conflito existe, mas podia haver alguma lógica naqueles conflitos. Hoje em dia, eh, há conflitos que também têm alguma lógica e todos os conflitos têm uma base lógica, porque também não vamos ser completamente hipócritas, não é? Todos os conflitos têm uma base lógica. Se nós nos quisermos pôr numa perspectiva independente, totalmente independente e afastarmos depois tudo o resto, tudo o que são opiniões que nós temos, tudo o que são juízos pré-feitos, se nós nos afastarmos um bocadinho de tudo, tudo tem um princípio de lógica. Só que esse princípio de lógica dos conflitos de hoje em dia e do mundo de hoje em dia e dos conflitos que o mundo comporta é um princípio muito fraco, ou seja, é um princípio que podia ser afastado com a riqueza que existe no mundo. E atenção que eu não sou, a política não é para aqui chamada, mas eu não sou nem acredito em comunismos, pronto, é só para explicar isto. Ou seja, não acredito em divisões de riquezas igual para todos, não acredito que isso funcione, mas com toda a riqueza que existe no mundo, e mesmo eu não acreditando nisso, eram sempre conflitos que poderiam ser ultrapassados de alguma forma. E não o estão a ser. Ou melhor, alguns estão a ser, e não chegam a ser conflitos abertos, mas outros não estão a ser, e há muita gente Aliás, a maioria a dos sofrer com conflitos, isso. a maioria das guerras, dos conflitos, muitas vezes são feitos em nome de Deus. Exatamente. Por exemplo. Mas não só, mas por Claro, exemplo. Sim. claro. Mas em relação a ti próprio, a situação de tu estares numa situação de evolução negativa da tua deficiência visual, isso não afeta a tua relação com Deus? Não ficas revoltado? Então ele é bom e não me ajuda aqui agora. Não, a minha relação com Deus não vai no sentido de ser revoltado ou de compreender, vai no sentido de procurar acreditar que tudo o que vier há de ter algum tipo de justificação. Mesmo aquelas coisas que eu possa pensar que são absurdas, para mim, na minha cabeça, eu penso e tento fazer com que elas tenham algum tipo que façam algum tipo de sentido. Embora, lá está, neste momento e muitas das vezes, para mim, não o fazem, mas eu procuro que venham a fazer. Estás mesmo naquele ponto do discurso correto de quem procura Deus, André. Mas é só isso, porque repara, eu não estou a defender, eu não estou por a isso atacar nem a mesmo. defender, só estou a dizer que é a minha perspectiva, é Sim. procurar ali um conforto e uma justificação, uma possível justificação para algumas loucuras que nós vemos na vida. Pronto, é só isso. Não... Eu volto já a ti, André. Manela, muitas vezes, e nós sabemos disso, nós dizemos, eu sou uma pessoa muito crente, tenho muita fé, mas à primeira adversidade, venha ela a doença ou a deficiência, a nossa fé vazia. No teu caso, isso tem acontecido? Ou é... Não, é assim, na minha existência, primeiro, ao princípio, quando eu era criança, foi-me dado um Deus castigo. Vivia numa aldeia em que diziam que as pessoas com deficiência tinham tido algum mal, ou a família tinha tido algum mal para a pessoa vir com deficiência, era um peso muito, muito grande nas nossas aldeias. Antigamente eu comecei com esse Deus, com essa dificuldade, mas percebi que realmente Deus não era nada disso para mim e que me ajudava. Vacilei muitas vezes. Eu tive muitos problemas, como tu sabes, na vida, foram graves, situações muito graves, e que e o engraçado que essa ruptura, esse zangar-me com Deus eu nunca tive. Agora, eu lhe digo assim, então e porquê? Porquê é que isto me acontece? Justificação, será que eu vou conseguir? Eu fazia estas perguntas, faço muitas vezes estas perguntas ainda hoje. Eu ainda hoje tenho algumas situações um bocadinho complicadas. E a minha fé não é que vacile. Agora, eu refilo com Deus, sem nunca me zangar com Ele nem amoar. Refilo. Porque é justamente a mim, ou que é justamente aquela pessoa, assim, eu faço muitas vezes essa questão, porque somos imperfeitos, somos seres E chegaste a humanos. alguma resposta já? Eu tenho uma resposta e isso é que me ajuda a ultrapassar, que é,
Como, não lembro quem foi que disse, não sei se foi a Adelina, mas acho que até foram duas pessoas, comentaram que, mesmo nas dificuldades, Deus, essa entidade criadora que é de todos, como disse a Adelina, eu acredito que é o que nos movimenta aqui na Terra. E depois, como a Adelina diz muito bem, depois nós fazemos as nossas escolhas e depois patifamos às vezes, mas esses erros são que me têm ajudado a ser uma melhor pessoa e a entender melhor o outro, porque, e acho que Deus é essa a resposta que me dá, e percebi que também a minha deficiência, não entendo, depois mudei esta questão e acho que é esta resposta que eu obtive e que me dá força. Aquele Deus que eu lhes digo, não, ele deu-me uma missão concreta, enquanto pessoa com deficiência visual, em ser um testemunho de força, não quer dizer que seja perfeita, não quer dizer que eu lido sempre bem com as situações, o Homero conhece bem a minha vida desde o início, a Adelina e o Fernando me conhecem também, mas eles dois conhecem, não quer dizer que eu lido sempre bem, mas no fim, aquele Deus amor é que me dá força para eu unir os cabos. É nisso, é essa a minha missão, é essa a resposta que eu tenho de Deus. Ele está sempre comigo. Mesmo quando eu penso que Ele não está ao meu lado, que não me leva ao colo, que não está comigo, Ele leva-me ao colo. E olha, é infinitamente bom que está-me sempre a perdoar e eu agradeço-lhe imenso. Uhum. Adelina, quanto a nós, tu és santos, de nome, Olha, mas de santa não tenho nada. também se tivesse, se fosse santa, não dizias, porque não sabias, não é? Neste teu contínuo caminho do lado a lado com a criação e com Deus, a tua deficiência, a tua circunstância pessoal de vida influencia na tua relação com Deus? Há muitos porquês? Há sempre muitos porquês. Eh, mas agradeço sempre ao Deus, o meu Deus, que para mim é, é uma luz, é uma força, é uma energia. Agradeço-lhe sempre quando eu acordo todos os dias. Digo-lhe sempre obrigada por merecer mais este dia. Porque se eu merecer mais este dia é porque eu portei-me bem na minha caminhada. E acredito, é nisso que eu acredito. Eu vim cá cumprir uma missão. E eu tenho que a cumprir da melhor maneira. A cegueira, a minha limitação, nunca me impediu de eu ter mais ou menos fé. Aliás, eu nunca senti essa diferença. Se calhar, por isso é que eu sou tão grata ao meu Deus. Aquilo que eu acredito, eu não acredito em religiões, nem acredito em padrões, nem em rituais. E nada a ver, não Eu estamos a discutir sou religiões, é simples Deus. nas minhas coisas. Sim, sim. Hum, acho que Deus está muito próximo de mim, nas coisas simples, nas coisas singelas. É preciso estar atentas e ouvi-las. Hum, e eu acho que a minha situação de não ver nunca me limitou em nada, porque eu ceguei com 6 anos, andava na escola. A única coisa que me limitou foi a aprendizagem escolar, que teve de ser interrompida e depois retomá-la mais tarde. Porque a minha vida dos amigos, de andar na rua, de conviver, continuou. Eu acho que eu aí tenho muito que agradecer ao meu Pai do céu, à minha luz que me guia, à minha estrela, porque eu nunca senti essa dificuldade, Nunca sentiste que as portas se fechavam? nunca senti que as dificuldades que eu estava a atravessar tinham a ver com a minha visão, com Oh, a minha falta de visão. enfim. Tinham a ver com as circunstâncias da vida e com aquilo que me iam pôr no caminho para eu desbravar, para eu caminhar em frente. Se eu tinha coragem ou menos coragem, se isso vem do meu Deus, se Ele me ajuda, eu não sei. Eu questiono muito o porquê. Hum, mas tento fazer cada dia que eu acordo, que eu me levanto, agradecer e tentar fazer sempre o meu melhor, porque eu amanhã não sei se estou cá.
Portanto, não vale a pena eu questionar-me muito se é Deus, se é o Deus, qual é o Deus. Cada um tem o seu Deus. Ao longo da história, houveram sempre muitos deuses e cada um segue o seu Deus. E claro que é assim, há uma razão para toda esta situação tão complicada que estamos a viver de guerras. Porquê? É a guerra do poder. E aqui estão as religiões. A história sempre, as grandes guerras sempre estiveram à volta de religiões. Portanto, assim, nós temos que respeitar todos, a nossa ideia, cada um tem o seu Deus, não temos que nos impor uns aos outros, nem ser superior a ninguém, porque senão aí está a fé, não existe. Se nós começarmos a viver por aí, pelos deuses, então isto não é nada, então não vale a pena, não é? E é isso que nós temos que interiorizar e pensar que Deus está dentro de nós. É a nossa luz, é aquela voz que de vez em quando nós estamos embaixo, na escuridão, desesperados e de repente sentimos aquela energia, aquele impacto, aquela clique que diz, é por ali. Esse é o meu Deus. E infelizmente os homens estão muito surdos, estão muito cegos, não os cegos de visão de física, mas cegos de visão da alma, do espírito. É por isso que estamos a atravessar o momento que estamos. E se não começarmos a pensar e mudar um bocadinho as nossas mentalidades, talvez a nossa casa que nós habitamos, com tantos deuses e com tantas crenças e tantas religiões, não dure tanto tempo quanto nós pensamos. André, na linha do que tens respondido, e é interessante ver a evolução nas tuas respostas também, tal como nos outros, mas há uma coisa que eu gostava de perguntar-te. Falaste a dado momento que devido à tua deficiência visual, e não só à tua, mas àquelas que te rodeiam, que vens vendo, às vezes criam-se barreiras, criam-se dificuldades para que a pessoa com deficiência participe na vida ativa da comunidade, na igreja. E isso pode ser realmente prejudicial à fé de cada um, já disseste que sim. O que é que nós podemos fazer, eu pessoalmente, como uma pessoa com discernimento, pode ajudar as pessoas a pensarem em nós como pessoas ativas na comunidade? Tens participado em alguma atividade, em alguma dentro da igreja, em que tenhas sentido esta rejeição, este olhar de desgueia, a falta de compreensão, de acolhimento? Tens sentido isso? Não. Eu não tenho participado muito em atividades da igreja, mas tenho uma opinião sobre isto. Então diz-me. Parece-me a mim, dá uma sensação a mim que isto vai muito do sítio onde nós estamos. Se calhamos vamos pôr assim, vai muito da sorte que nós temos onde calhamos, porque nós podemos ir a um determinado sítio, uma determinada paróquia e sermos recebidos de uma forma, mas isto é um bocadinho no geral, quer dizer, estamos a falar na igreja, mas isto é um bocado no geral, não é? E irmos a outra paróquia e sermos recebidos de outra forma. Geralmente as pessoas não têm má vontade. Pelo menos eu nunca senti má vontade da parte de ninguém, sinceramente. Pronto, sou uma pessoa de sorriso fácil e sei que isso também me ajuda, também ajuda muitas vezes a descongelar a tirar o gelo de alguma fase inicial, de alguma aproximação inicial. Pronto, eu sei que eu tenho consciência disso, mas não creio que as pessoas tenham má vontade em relação às pessoas com deficiência, muito menos no seio da igreja. Muitas vezes as pessoas não ajudam, porque nós conhecemos casos de pessoas que têm dificuldade em participar, e eu próprio também teria dificuldade em participar, até porque as nossas limitações muitas vezes são ultrapassadas porque temos, ainda há pouco a Adelina falou um bocadinho nisso, ou porque temos uma rede de amigos que nos suporta e que nos ajuda e que nos mantém e que nos faz com que tenhamos novamente rotinas, e as rotinas ajudam-nos muitas vezes.
porque se eu fizer uma coisa repetidamente, vou conseguir fazê-la com mais facilidade do que se não a fizer. E eu parece-me a mim que isto vai muito do sítio onde estamos e vai muito também da capacidade que as pessoas tenham para se aproximarem. Uhum. Porque há também uma barreira muitas vezes da parte de quem precisa de ajuda, porque felizmente isso está a passar um bocadinho, mas a ideia que me dá de algumas pessoas mais velhas é que também muitas vezes eram muito suscetíveis a alguma coisa e qualquer aproximação que viesse de uma forma que elas não estavam à espera também eram mal recebidas e portanto há algumas pessoas que também ficam um bocadinho na retranca e ficam à espera para ver se é preciso ajuda, se não é, mas Tem receio também da não nossa dão esse reação, passo. não é? Têm receio da nossa reação. Eu acho que em muitos casos é isso que acontece. Uh, mas lá está, eu bato na mesma tecla porque eu acho que isto é importante. Eu acho que é preciso ter, vamos dizer, sorte. Eu sei que a palavra não é correta e há de haver outras também. A sorte só não chega, mas vamos pôr assim para já. É preciso ter muita sorte na rede com que calhamos, na zona onde estamos e nas pessoas que estão perto de nós. Não irá mais por aquela questão que falaste há um bocado da empatia que a pessoa cria com a comunidade. Tu és de sorriso fácil, crias logo aí alguma empatia, alguma relação facilitadora. Não irá mais por aí. Sim, o sorriso Quero fácil piada. ajuda. Sim, o sorriso fácil ajuda, mas tal como até já falámos em outras conversas, há um problema nas pessoas com deficiência visual e mais ainda como eu. Eu acho que nisto aqui, e vocês não vejam isto, pelo amor de Deus, como uma pieguice, não é isso. É, eu falo como caso, vamos falar aqui no meu caso específico, eu estou naquele meio termo, que é, quem olhar para mim pensa, este tipo à partida não vê, mas não tenho a certeza porque eu também ainda não estou na fase de usar bengala. Mas por outro lado, os meus olhos não comunicam. As minhas pestanas são longas, os meus olhos são bonitos, são bem feitos, mas não comunicam, não têm reação. Não, ou seja, eu não olho diretamente para as pessoas. E isso só por si é um fator também que acaba por dissuadir. E muitas vezes, às vezes as pessoas juntando isto, ou este tipo de problemas, ou este ou outros, com a tal falta de empatia natural que às vezes já têm, ou com, sei lá, um rosto mais fechado, seja o que for, as outras pessoas também se afastam. E isso é normal, nós não podemos, eu pelo menos não posso julgar as pessoas por isso. Mas isso se calhar pesa mais do que a sorte, não? Não sei, Américo, não sei porque, É que eu não acredito muito na sorte, sabes? pois, por isso é que eu Nessas te coisas. disse, olha, por isso é que eu disse 3 ou 4 vezes que sorte podia não ser a palavra correta, porque como é que eu descrevo a situação de ter calhado, por exemplo, eu tenho um grupo de amigos fabuloso. Tenho muita gente conhecida, mas tenho um grupo de amigos que conto, cabem nos dedos de uma mão, ou uma mão e meia, mas que são pessoas, fora a família, mas que são pessoas fabulosas. E se eu não os tivesse encontrado? E se eu não tivesse tido amigos com este tipo de empatia? Ou se eu não tivesse conseguido cativar os meus amigos assim? Exatamente. Será que a sorte aqui também não entrou um bocadinho? Eu não sei. Isto pode Sim, não ser só sorte, mas também é sorte. mas é mais a nossa maneira de estar com os É a maneira outros. como nós reagimos com os outros também. Exatamente, Também. acho que sim. Sim, por isso é que isto é um assunto fascinante. É porque lá está, porque nós não conseguimos resumir isto só numa frase, nem em duas, nem em três. Portanto, está aqui uma série de variáveis, que não são poucas, que entram todas em jogo ao mesmo tempo. Porque agora vou meter aqui um bocado de veneno. Muita gente que vai à igreja ou que está na comunidade vai por obrigação, não vai por amor a ninguém em particular e muito menos a Deus. Tem aquela tradição e se não for a coisa não corre bem e não sei quê, não sei o que mais. Se a pessoa for com com aquele sentimento de que Deus é amor, Deus é amigo e que está no outro e que o outro tem todo o direito de estar ali como eu estou, tem as necessidades à sua maneira como eu tenho as minhas e se nós fizermos comunidade tudo é mais fácil, se houver essa consciencialização que às vezes até é tão natural acontecer, não é preciso fazer grande coisa para que isso aconteça, tudo é muito mais cristão, mais fácil. Eu passava agora para a Fernanda, pegando nesse tema. Oh, Fernanda, tu tanto és empática como és uma Teresa Pedra, não é? Tanto dar beijinhos como dar sapatadas.
Notas Desculpe, que a tua reação perante a pessoa que está à tua frente, à tua volta, influencia a maneira como tu és acolhida em qualquer sítio, e particularmente nas comunidades cristãs? América, eu peço desculpa, mas olha que eu não entendi a tua pergunta. É assim, tu és uma pessoa muito impulsiva, tanto tens um sorriso fácil como de repente zangas e atiras a matar. Eh, Tens sensação de que a tua atitude frontal, sincera, isto é uma questão de sinceridade na nossa atitude. Hum. Nós não temos que forçar, se não nos apetece ser simpáticos, não temos que forçar, não é? E às vezes não se consegue. Achas que isto que influencia, tal como o André estava a dizer, a nossa relação em igreja com os outros, na comunidade? Isso facilita a tua entrada numa comunidade, a tua participação num grupo? Sim, eu, de facto, eu também, como tu sabes, Américo, sou uma pessoa de sorriso fácil e sinto também que sou simpática, sou impulsiva, às vezes, já fui mais, tenho mais maturidade também, fui com a vida e com as bufetadas que a vida me tem dado, também fui amadurecendo, não é? Uhum. Hum, mas penso que não é por eu ser cega que tenho dificuldades em integrar-me E na igreja. quando as dificuldades surgem, o que é que fazes? Desculpa, Quando a dificuldade surge, o que é que fazes? eu peço, geralmente eu sou uma pessoa que não tem problemas em pedir ajuda. Uhum. Por exemplo, já que estamos a falar na igreja, eu não gosto de, por exemplo, nas igrejas, há aqueles altares que têm muitos degraus. E, eu não, e as pessoas vão e comungam, o padre está do outro lado do altar e comungam do outro, portanto, sobem as escadas e estão à frente do padre, mas com o altar a meio, a dividir o padre da comunidade, digamos assim. Eu, geralmente, a pessoa que está ao meu lado, seja ela familiar, conhecida, amiga ou desconhecida, eu digo para me acompanhar e depois, quando chego ali ao pé do altar, faço com a mão ao padre para descer e me dar a comunhão, por exemplo. Isto na minha aldeia, porque aqui as pessoas põem-se ao lado dos bancos e os ministros da comunhão vêm pela igreja Abaixo. abaixo. Uhum. O que se torna muito mais fácil, Uhum. principalmente para pessoas com deficiência, não é? Olha, deste-nos aqui uma boa dica para refletir um dia. Descer a igreja abaixo. Normalmente a tendência é não sair do altar, não sair dali de cima. Gostei dessa. Mas Mas hum, agora está emprestado, é assim. é, é, é interessante isso. Adelina, este Deus que tu falaste há um bocado, que não é igual para todos, também É um mesmo. ainda bem que não é, porque Ainda bem. também somos Senão ainda havia mais guerra, não é? sim, e nós também não teríamos que ser iguais, porque se nós somos diferentes, vimos este Deus de maneira diferente. Hum, Este teu Deus já te viu a sorrir, já te viu a chorar, já te viu a gritar, já te viu zangada. O que é Exatamente. engraçado, vocês, quando se zangam com Deus, é para ti, mas os outros também podem depois falar sobre isso. Zangam-se agora, normalmente, continuam a falar com ele. Se zangarem com um amigo, às vezes estão dias e dias sem falarem. Às vezes até perdem a amizade. Com Deus nem sempre é assim. Normalmente com Deus a gente zanga-se, mas no dia seguinte já está a falar. E contigo acontece isso? Olha, é assim, eu não tenho muitos amigos, mas os poucos que eu tenho são meus amigos verdadeiros. E conhecem-me, assim como eu conheço a eles. E o que é que eles têm a dizer, digo-lhes. Às vezes, que eu sou assim um bocadinho muito direta, sou muito espontânea,
e, e tipo, posso magoar as pessoas involuntariamente. Mas as pessoas conhecem-me e sabem, assim como os outros fazem comigo, quando me magoam. E esse meu Deus também é extensivo aos meus amigos, porque também eu acho que é o meu maior amigo. Hum, eu digo o que tenho a dizer, espernio, e depois passa. Já foi. Não guardo nada cá dentro. Porque um verdadeiro amigo é assim que deve agir, deve perdoar, entender. Se calhar, na hora que está tudo muito quente, não haver como discussão, porque senão a coisa vai ficar pior, vai piorar. Pior, Mas claro. depois, se eu Mas, sou mas com amigo, Deus vou-lhe piora perguntar também. porquê, Ó, não é? Diogo, mas com Deus piora também, na Não, hora. não piora porque eu não tenho tempo de lhe vou dizer assim, olha, não vou ali a correr à igreja, lá à imagem, e dizer, olha, tu fizeste-me isto e eu não gostei, não é? E como é que achas que Deus fica quando zangas com ele? Eu acho que nunca me zango. Há dias em que eu estou mesmo mal-humorado e eu tenho muito mau feitio, que as pessoas que me conhecem sabem, que eu tenho que dizer, digo. Ah, há dias em que nada me assenta e estou num dia muito cinzento mesmo, com trevoada, como eu costumo dizer. E aí então pergunto ao pá, porquê isto? Olha, porquê que me está a acontecer isto hoje? Mas será que eu mereço? O que é que eu fiz para merecer isto, não é? Mas eu acho que isso acontece a toda a gente, é normal. Não tem a ver com fé, não com religião, é na situação do dia e talvez para que nós aprendemos também durante essa situação. E às vezes não conseguimos aprender, não é? Temos que marrar muitas vezes para aprender e dizer, afinal, era por aqui o caminho, não era por ali. Às vezes o caminho nem sempre pelo caminho mais fácil, mas pelo mais difícil, não é? Mas tu participas em algum grupo comunitário? Não tens vida em comunidade nenhuma? Assim, neste momento religioso, não, mas já fiz parte de um grupo de oração da Sim. igreja, fiz parte de um grupo coral da igreja, era aceita por todos, não havia ali aquela coisa de não, porque assim, era aqui na minha terra, na minha aldeia, onde eu cresci, onde eu fiz a comunhão, onde eu fui batizada, fiz a primeira comunhão, fiz a comunhão solene, eu fui criada na religião católica. Embora eu acho que como eu disse há bocadinho, o meu Deus pode ser cristão, muçulmano, budista, para mim é tudo um Deus. Eu entro em todo lado para orar, para refletir, para interiorizar, e pronto, eu fiz e adorei, depois tive que sair porque os ensaios eram até muito tarde, eu trabalhava e pronto. Na minha comunidade, seja agora é mais a nível literário em que eu participo, faço parte de vários grupos literários, e eu aí, inicialmente, quando as pessoas não me conhecem, ficam assim como agarram muito para não cair, mas assim, eu nunca precisei de pedir ajuda, porque as pessoas estão sempre ali ao meu lado, ou pergunto, eu ainda hoje fui a um evento, que foi a primeira vez que eu fui, nunca lá tinha lá ido, mas sabia que tinha lá amigos que eu conhecia que mal vissem entrar vinham ter comigo e assim aconteceu. Eu lá fui participar de uma tortura literária. Olha, casualmente até era sobre Deus, sobre a religião, sobre algo mais profundo, sobre um Deus a nível mais cósmico, de como criou-se o mundo, como Deus criou o mundo, como as coisas realmente nasceram e como nós as estamos a encaminhar, e foi muito interessante. Lá está. Porque nós temos que nos dar aos outros. Para os outros nos dar, nós temos que nos dar aos outros e temos que perder os nossos preconceitos. Eu não vejo, eu não vou porque vão todos olhar para aquilo que eu faço ou da maneira que eu estou. Eu estou marimbando para isso tudo. Eu vou, na minha condição de ser humano, educadamente. É verdade que eu não sei, eu sou quase cega, mas não sou bem. Eu sou quase, olha, não sei. Tenho percepção da luz, das cores, mas não distingo absolutamente,
nada. Não, isso é considerado cegueira. Pronto, pronto. Assim, as pessoas dizem que eu não olho muito bem nos olhos, mas eu acho que há muita gente que vê e que também não olha nos olhos, porque olhar Claro. nos olhos Uhum. porque nós às vezes, muitas vezes, não sabemos como é que a pessoa está virada, como é que está. Por acaso tenho amigos meus que dizem-me assim: tu aqui, olha para mim, como é o caso de hoje. Uhum. Uh, mas não é por aí que nós deixamos de relacionar. O importante é Uhum. nós Quando partes para uma vida, participar. quando partes para uma vida comunitária, isto, independentemente, agora aqui não é a religião que está em questão, é mesmo Deus, a parte espiritual. Sim, Acredita sempre que não te vai faltar uma mão amiga ou alguém que te ajude, te acompanhe, que te. sim. Pronto. Sabes porquê? Porque eu vivo sozinha. Eu vivo totalmente sozinha. Eu faço o que eu posso. E às vezes é muito complicada a minha vida, é muito dura. E eu tenho sempre conseguido. Por isso eu sou grata cada vez que eu acordo de manhã e e estou bem, não me dói nada, estou bem, não tenho fome, não tenho frio. Então sinto muito feliz porque Deus permitiu mais um dia de vida. Permitiu Uhum. que eu sentisse o sol, que eu ouvisse os pássaros, que eu ouvisse música, que convivesse com as minhas gatinhas, que saísse para eu tomar um café, falar com os amigos, aprender mais um bocado sobre o mundo, sobre a vida, porque a vida é um constante evoluir. Nós temos que estar-nos sempre a evoluir, a transmutar as coisas para coisas boas. Claro que nem, é assim, nem tudo é tão bonito assim, não é? Porque se não houvesse o outro lado das coisas, tudo não tinha tanta piada. Pois Era tudo não. fácil, Não, não havia comparação, não era? não havia, não é? Pois, Por isso é que o mundo tem o dia e tem a noite, claro. não é? E tinha mulher e tinha um homem. Também, e para se completarem e para se Claro, entenderem. é óbvio. Agora, é assim, nós deficientes, sejamos cegos ou não nos podemos isolar. Não, como é que nós queremos que a comunidade nos aceite se nós próprios nos retraímos perante a sociedade? Boa. Não é? Mesmo, sim, senhora. Já Esse fui isso é, mesmo. Uhum. a nossa evolução, o caminho de vencer, está dentro de nós próprios. É que eu digo, meu Deus, está dentro de mim. É o meu, ele ensina-me o caminho, dá-me coragem para eu ir ou não. E nossos medos estão dentro de nós, temos que os vencer. Uhum. A mensagem que nós trazemos quando nascemos, ou cegos, ou surdos, ou mancos, mesmo pessoas que não vejam e têm outros problemas de cancro, de diabetes, todas as pessoas têm as suas dificuldades, maiores ou menores, e é ao vencermos essas barreiras, ao termos conquistas, que Deus dá-nos essa missão para nós vencermos. Uhum. Atenção que eu não sou religiosa, não sou freira, não sou nada, não estou cá para Não, dar mas nada. não é isso, mas aqui não tem questão a religião, Eu tem. aprendi muito com todas as minhas limitações. Eu Uhum. já passei por momentos muito, muito complicados da minha vida. Digamos que eu vivi na alta sociedade e caí ao fosso. Eu sei o que é ter fome, sei o que é ter frio, o que é querer ter uns sapatos e não ter, e também eu sei o que é ter tudo. eh, E eu aprendi o meu caminho. Portanto, o meu Deus ajudou-me sempre a vencer as dificuldades com mais ou menos sofrimento. Uhum. Manuela, quanto a nós, Nós, depois de tu ouvir isto tudo, o que é que tens a acrescentar? A tua relação na comunidade, é feita de altos e baixos? Eh, Concordas mais que o correr tudo bem, na nossa inclusão na igreja é uma questão de empatia, uma questão de sorte, é uma mistura de tudo?
Eh, como é que é isto? Assim, na minha experiência, que é vasta, como tu sabes, na igreja e nas comunidades, seja onde for, eu sou cristã, e assim, há muita, o sorriso, a empatia é muito, um passo importante, termos empatia com os outros, e a questão que a Adelina agora falou, de não ter medo de ir. Porque as pessoas nas comunidades não têm noção e é a vida de uma pessoa cega ou com baixa visão. E se não formos nós despertá-las com o nosso testemunho na comunidade, seja onde for, se não formos nós lá, eles nunca vão ter conhecimento, nem nunca vão conseguir ajudar-nos, e temos que ser nós próprios a ajudar-os a eles, para eles nos ajudarem a nós, porque se nós vamos à partida, nos têm que fazer tudo, nós somos no fundo nós não queremos ser coitadinhos, mas depois queremos que nos façam tudo. Quer dizer, não pode ser. A nossa integração na sociedade tem muito empenho da nossa parte, tem que ter empatia, e aqueles que têm mais coragem e menos, e que deixam os medos em casa, como dizia a Adelina, que vão à luta, têm que fazer por eles, por si próprios e por aqueles que não conseguem ir. Porque esses que não, às vezes não têm essa capacidade de empatia, esse, têm, não têm tanta coragem como muitos de nós temos, quando chegarem à comunidade que nós já lá passamos, vão ter um acolhimento bom. Nós passamos por lá, empenhámos-nos em que mostrar pelo nosso exemplo que a vida, que nós somos capazes de fazer muitas coisas, não que fazemos tudo, ninguém faz tudo, mas que nós somos capazes de fazer muitas coisas. Mas lá está, temos que ir. E eu, como sou cristã, Jesus manda-nos ir, não é? Não podemos estar numa igreja fechada, não podemos estar numa capelinha, temos que ir. E, como diz o Papa Francisco, eu gosto muito da mensagem dele e que me interpela todos os dias, que é: nós temos que ir para as periferias. E há muita gente da área da deficiência que está na periferia. E se não formos nós, pessoas com deficiência, a ir ao encontro deles, quem é que vai? Não é? E Uhum. enquanto cristãos, por exemplo, é muito importante nós irmos. Eu posso, neste momento, não ter uma boa, não estar dentro dos itens da Igreja Católica, de viver junto, porque não sei o quê, mas a minha missão enquanto cristã é ir ao encontro. E se as pessoas se permitirem de ir ao encontro, estão a ter, as pessoas que têm capacidade para isso, estão a ser egoístas. Uhum. E é isso que me move muitas vezes, que eu às vezes não me apetece ir. Eu, por exemplo, ando nos ateliês, na junta, em que são meninas que estão a tirar curso de educação social. Eu já ando lá, é o terceiro ano. Não é que eu gosto muito das atividades, às vezes não são muito apropriadas para a minha maneira de pensar, a minha maneira de ser, mas eu sinto-me bem no meio daquela gente. Porquê? Porque são pessoas totalmente diferentes de mim, com muito mais idade, muitas delas, com culturas totalmente diferentes da minha, mas me enriquecem todos os dias. E depois há outra questão que me leva a ir, e é: aquelas jovens que estão ali a estagiar todos os anos vão com uma imagem da pessoa cega totalmente diferente da que tinham quando chegaram. E isso é o meu testemunho, a minha evangelização, posso dizer, enquanto cristã, é a minha evangelização, para que outras pessoas tenham um acolhimento diferente quando aquelas pessoas vão trabalhar na área social com pessoas com deficiência visual. Por isso, o meu esforço de ir todas as quartas-feiras, hora e meia para lá, às vezes me apetece muito, mas é uma missão, como eu te disse É há bocado. engraçado que tiraste uma pergunta que eu ia fazer a tu outro e a ti já me adiantaste. É Que uma missão que eu essa, sinto. Por isso, nós muitas vezes pensamos que ser igreja é estar na igreja, é ir à missa, é estar na catequese dentro da igreja, é não sei o quê, a ler, a cantar na igreja.
mas há muitos de nós que não entram na igreja, não vai à missa, não, mesmo assim pode ter uma atividade evangelizadora cá fora. Vou à missa, não é sempre, mas vou, mas não é tão Sim, mas há quem constante não como era vá, há uns mas não anos é por isso atrás. que deixa Uhum, de praticar, de estar em comunidade, não é? E a sim. pergunta que eu ia fazer agora, ia começar novamente para o André, vou ter que passar por ti na mesma, porque falta uma parte, era esta. Oh, André, não, tu não sendo um frequentador assíduo das Eucaristias, não participando na vida comunitária ativamente, eh, em que é que gostarias de participar depois de termos aqui conversado sobre a necessidade de estarmos no mundo como sinais de Deus? eh, Qual era a missão que gostarias de desempenhar? Se é que já não desempenhas alguma, não é? Procuro, no meu dia a dia, procuro. Pronto, agora aqui, lá está. Podemos achar que isto é a palavra de Deus ou podemos achar que isto é só a palavra de um cidadão, uma pessoa correta, uma pessoa bem na sociedade, mas eu no meu dia a dia procuro passar às pessoas próximas o bom que é sermos boas pessoas, o bom que é respeitarmos os outros, o bom que é conseguirmos, apesar de eu ter uma boa vida, conseguir projetar a minha vida a viver com pouco, conseguir ajudar alguém, num gesto simples, conseguir, nem que seja ouvir, nem que seja falar, conseguir ser feliz e ajudar as outras pessoas a serem felizes e, acima de tudo, não passar por cima de ninguém. Eu acho que esta, para mim, pá, acho que é mesmo aquele ponto que eu acho que é a minha evangelização também, que é Aliás, pá, tentar. há uma vertente tua que eu acho que conheço bem, não é muito, não é muito de dar nas vistas nesse aspecto, mas é de conhecer, acaba por descobrir. É que tu tens uma preocupação muito interessante, que é quando alguém fala de outra pessoa que não é tão querida no meio, tu tentas ajudar os outros a ver a pessoa de outra maneira, tentas tentar não criar ali mais afastamento, tentas criar uma relação mais próxima com a pessoa, tentas ajudar a outra pessoa que também não tem facilidade de ser aceite a melhorar um bocado, ter um bocado de trabalho especial nessa área, acho eu. Eu pus um bocado em criar laços de uns com os outros, não só contigo, mas com os outros. Olha, sabes, Américo, posso ser um bocadinho polémico. Pode, à vontade, é por isso que Pronto, estamos então aqui. eu vou ser um bocadinho polémico e vou dizer uma coisa que se calhar a maior parte de vocês não vai concordar comigo, mas é um sentimento que eu tenho, que é, eu normalmente eu não tento achar que as pessoas, já vou à parte da polémica, eu não tento achar que as pessoas são todas iguais. Eu tendo a não achar que as pessoas nem têm todas o mesmo nível de inteligência, nem o mesmo nível de perspicácia, nem são todas tão bonitas, nem são todas tão feias, somos todos diferentes. E isso faz com que os defeitos das outras pessoas eu não tento escondê-los. Ou seja, se eu vejo que aquela pessoa tem aquele defeito, ok, sim senhor, aquela pessoa tem aquele defeito. Eu digo, boa, eu estou cheio de defeitos. Eu estou cheio de defeitos. Não tenho alguns defeitos feios e maus que felizmente não tenho. Não vale a pena estar a dizer que tenho, porque não tenho. Mas tenho outros defeitos, quer dizer, todos nós temos defeitos. E eu acho que nós, na nossa sociedade de hoje em dia, evoluímos um bocadinho, ou seja, demos um bocadinho o salto, que sempre generalizando, ok? Vamos generalizar sempre, nós não podemos individualizar isto. Mas demos um bocadinho o salto de ok, nós não somos todos iguais, mas vamos nos aceitar e vamos nos acolher uns aos outros, vamos lidar todos uns com os outros, com os defeitos uns dos outros, com as virtudes, com tudo, porque nós não somos iguais. E agora partimos para um ponto que não. A própria sociedade está a querer nos dizer que nós somos todos iguais. Somos todos iguais. E não nos está a preparar para ouvirmos e aceitarmos os defeitos dos outros e mesmo assim lidarmos e conseguirmos equilibrar e lidar com isso. E eu acho que isto está um bocadinho ligado com a pergunta anterior, porque efetivamente nós, para conseguirmos estar bem com os outros, para conseguirmos
ajudar os outros e que os outros nos ajudem a nós também, nós temos que saber reconhecer, desde logo, que nós próprios estamos carregados de defeitos. Mesmo que não tenhamos nenhum defeito capital, felizmente, é o meu caso, acho eu, estou carregado de outros defeitos. E os outros também. E, portanto, eu ao saber disso, permite-me dizer, ok, ele tem aquele defeito, ok, aquilo... Mas ele além daquele defeito, ele tem outras qualidades muito, muito superiores para mim àqueles defeitos que as pessoas têm. E procurar corrigir algumas pessoas que possam ser corrigidas, porque nós corrigimos-nos todos uns aos outros, e tentar que a vida das pessoas que me são mais próximas seja um bocadinho melhor, um bocadinho mais leve. E é como te digo, e termino a dizer-te aquilo que disse há bocado. Esta para mim é de facto a minha evangelização. Acho que é a única coisa decente que eu posso procurar fazer nesta vida, e acho que até tenho conseguido, em alguns casos. Olha que não é fácil. Mas, André, mesmo dentro da igreja, 4 paredes, se um dia lá chegasse a ir regularmente, qual era a atividade que te fascinava poderes levar a cabo numa comunidade, mesmo eclesial, mesmo dentro da igreja? Há alguma atividade? Já sabemos que há leitores, já sabemos que há cantores, já sabemos que há ministros da comunhão, que já há catequistas. Há alguma atividade que já existe ou que tu gostasses de criar para enriquecer a comunidade? A comunidade da igreja. Estabelecer dentro da comunidade da igreja um princípio de empatia, que eu acho que falta. A Adelina falou e tem toda a razão, nós temos que ir, não podemos ficar parados à espera que os outros façam isso por nós, não é? Mas, infelizmente, nós temos muitas pessoas com vários tipos de incapacidades, e nem tem que ser uma deficiência. Pois. Nem tem que ser uma incapacidade verdadeira. Temos pessoas mesmo que com dificuldades de integração, ponto. São pessoas fisicamente perfeitamente normais, com tudo a funcionar, mas que têm essa dificuldade. E eu sinto que na igreja, no geral, não me parece que haja esse grupo de integração, porque ou quando há, é uma coisa muito extremada, que é, ok, tens que vir e tens que participar e tens que fazer, e muitas vezes as pessoas não estão aptas para aquilo, querem ir à igreja, mas não querem participar ativamente, porque lá está, desde logo até porque tem essa dificuldade, né? Essa dificuldade de integração, e portanto nós não vamos pegar uma pessoa que tem dificuldade de integração e querer arrastá-la para cima de um altar. Exato. Para fazer qualquer coisa, não é? Ok, tem que haver ali um passo intermédio para depois perceber se ela pode ou se quer chegar ali, porque até pode ser um ótimo participante da igreja e não ser um participante ativo daqueles que vai para cima do altar. Eu acho que era um bocadinho isso. Acho que é um bocadinho isso que falta. Tu tens o dom da escuta. Estavas a ver, por exemplo, numa comunidade, numa igreja, e agora não se está fora de religião, católica ou não católica, qualquer religião. Não, em nome de Deus e em nome realmente do amor que tens a ti e aos outros, estar ali ao serviço, numa atitude de escuta, que é uma coisa que tu sabes muito bem fazer, ter 1 hora ou 2 por semana para te dedicares a escutar aqueles que precisam de ser escutados e que agora, infelizmente, não há quem faça. Pois isso é interessante. Isso é muito interessante. Mas efetivamente é como tu dizes, neste momento, pelo menos que seja do meu conhecimento, ok? Portanto, Sim. Não me parece que isso. Não há. Não me parece que haja esse tipo de projetos. Não. Pelo menos por aqui não há. Mas alguém pode criar, não é? Alguém pode criar, sim. Mas E normalmente quem não faz é essa criação. o André Gouveia. Pode ser, mas normalmente quem faz esse tipo de criação desse tipo de projetos são pessoas já mais ativas dentro da comunidade católica, neste caso. Da comunidade da igreja. Mas não só, mas é como tu Mas dizes. olha que às vezes estar integrado na igreja, tendo o rótulo de católico, não atrai, afasta, porque há pessoas que preferem falar com uma pessoa que não está identificada com nenhuma religião, embora tenha a sua fé e a sua religião, a sua crença, do que falar com um padre que já sabem automaticamente que é católico e que tem ideias preconcebidas. Às vezes as pessoas preferem falar com uma pessoa que é leiga. Não tem com quem. É verdade, mas eu também já conheci padres que eram perfeitamente aptos a falar com toda e qualquer pessoa e sem nenhum tipo de restrição. Claro. Lá está.
Sim. Eu vou Sim. já assim para terminar a ronda, vou agora à Fernanda. Fernanda, e tu, embora de vez em quando vás à missa e o altar não cai, ah, se caísse tu ajudavas a levantá-lo, creio eu. Que atividade gostavas de exercer em nome da igreja, em nome de Deus? Eh, Eu já participei em vários grupos, mas assim, a atividade era, olha, era por exemplo, criar um grupo de pessoas que ajudassem os padres a conviver com as pessoas que vão à igreja, que vão à missa deles. Uhum. Por exemplo, eu já assisti a várias missas e em vários locais, e devo dizer que há padres extraordinários. Por exemplo, houve uma vez um sacerdote que, por exemplo, há padres que fazem grupinhos. Eu grupo das leituras, eu grupo que lê a oração dos fiéis, eu grupo da não sei de quê, eu grupo dali, eu grupo da lá. Mas eu fui uma vez a uma missa de uma outra terra em que o padre dizia: vamos à oração dos fiéis. Aquela do Vinho Senhor, pronto, Sim, vocês sim. sabem todos que é a oração dos fiéis. E não havia grupos, ia lá quem queria. E eu também quis ir, mas eu não conhecia a igreja, não conhecia o altar, Não não conheces o conhecia. espaço, não é? Diz? Não conheces o espaço. Não conhecia o espaço. Mas também quis ir dizer a oração dos fiéis. E o que é que eu fiz? Disse que também queria ir e depois até foi um lobito, porque eu fui madrinha de uns escuteiros até ele ser caminheiro, que me levou lá à oração dos fiéis, pronto, e disse O que tinhas que pedir, não é? o que tinha que dizer. Para mim Eu, que era eu, por acaso sei o que é que foi. o que é que foi? Pediste a Deus Nosso Senhor que te desse um marido que cozinhasse na tua vez, não foi? E que arrumasse a Foi. casa. Uma vez, como tu sabes. Depois, Mas olha, ó Américo, eu, ó Américo, eu, eu não sei, queria aqui, para dar um bocadinho mais de ênfase e um bocadinho, sair um pouco da rotina aqui da pergunta-resposta, resposta-pergunta, não sei se vocês concordam e tu concordas, Américo. sim, É que eu senhor. tenho aqui um poema que não é nada grande, que vai de encontro ao André, à Avelina, porque no fundo vai de encontro a quase todos nós, que é o Deus natureza, o Deus sol, o Deus vento. Já. Então, Achas que posso pode, dizer? pode, claro que sim. Olha, Então, mas eu ia propor que no fim, Mas no final, esses no fim, Enfim. em jeito de oração, pode ser? e era, pode, sim. Então, Olha, teve giro, teve bonito. era bonito terminar assim. e sim, Aliás, Ok, temos tudo bem. temos aqui um fim imprevisto, agora vamos ter dois. Então, acabam por ter dois fins num. Eu ia perguntar, mas não sei se tu, já disseste que gostavas de criar um grupo, ter um grupo que ajudasse os padres a criar mais relações fraternas. Sim, criar um grupo para ensinar os sacerdotes a integrar-se na Unidade. liturgia. Eu tenho uma notícia para te dar. Esses grupos já vão existindo. Parece é que os padres muitas vezes não querem. Mas Não pronto. querem, mas eles não são os donos, porque a Pois, igreja somos todos, é pedras vivas. A então, igreja não são as paredes. então quer dizer que tudo que tem acontecido menos bom na igreja em relação a padres e a outros cristãos não tem que influenciar a nossa atitude perante Deus. Ou seja, nós não podemos desistir de crer em Deus só porque as coisas na igreja não estão bem. Claro que não. Ok. Então,
É um bocado, ficámos um bocado com a ideia de que isso podia afetar um bocado a fé das pessoas e não deve afetar, não é? Não, eu quando O disse padre não que, é, não é dono disto. eu quando disse que às vezes me zango com Deus, até disse amo, mas depois faço os pazes, Eu não, atenção. não te estou a ver a moar muito com Deus, eu estou-te a ver a resmungar sempre. Agora a moar não estou. O Américo, Eu bem, nunca, olha, afinal, tu dizes tanto que tu és um homem que cozinhasse, que lavasse a roupa, a bolsa, isso tudo, nunca te deu, tens de estar zangada, claro. é todos os dias. Manela, em relação a nós, tu és um membro ativo nas comunidades em que tens passado, já foram muitas, não é? Eh, Uhum. És um pouco leiga missionária. Nesta nova etapa da tua vida, sei que tens atividades, além das que tu já tens, haveria alguma que gostavas de implementar, na igreja que não esteja bem implementada ou que não exista, em que tu pudesses dar um contributo para melhorar tudo isto que temos estado aqui a partilhar? Ou seja, Assim, eu quando estava na trofa, tínhamos o grupo de formação cristã, com uma pessoa que é um teólogo, que é muito interessante, e eu gostava muito de andar lá, ainda acompanho via e-mails, via WhatsApp, ainda acompanho o grupo. Aqui ainda não estou integrada em lado nenhum, mas penso que havia lá uma ideia do Senhor, e eu era uma das, e à frente, a igreja de saída, estás a mas era o perceber? Senhor Jesus Cristo ou era de um senhor qualquer? Não, era um senhor, nosso formador, que Ah, sim, sim. é uma pessoa com uma mente muito aberta Ok. e que nos ajudou a entender muita coisa da igreja e na igreja, Uhum. é uma pessoa muito importante para mim a nível de formação cristã. E ele tinha uma ideia que eu gostava imenso, sabes o que era? Era Não? fazermos uns cafés, assim, irmos fazermos umas atividades no exterior da igreja em que as pessoas passassem a sentar-se connosco a conversar. Não precisava de ser de Jesus nem ser de nada, mas Sim. fosse um espaço de partilha, de escuta, em que as pessoas se sentassem, conversassem, pusessem questões. Essa igreja de saída que eu Então vai falei um há bocado de pouco, encontro àquilo que estávamos a falar com o André. É, sim, é, é. essa é a igreja de saída. O André, eu até estava a pensar, quando estavas a falar com o André até seria uma boa pessoa para dinamizar uma atividade dessas, em colaboração com outras, claro. Isto não é uma atividade que se faça sozinho, menos dois ou três em que se fazer, porque é para se apoiar, porque depois as pessoas vêm com muitas dificuldades e Uhum. com muitos estresses da vida. Ali seria um momento, sei lá, uma horinha ao fim da tarde, era o que nós estávamos a pensar, uma hora ao fim da tarde, que nos sentássemos ali e que ouvíssemos as pessoas, não é? Uhum. Até pode ser numa paróquia que tenha essas possibilidades de ter uma esplanada cá fora, se tivesse bom tempo, qualquer coisa assim, não é? Mas que não fosse dentro da paróquia, mas fora. E isso era muito interessante. E era muito Isso interessante facilitava. que os cristãos começassem a pensar nisto. Manuel, Porque só assim, isso sim, facilitava, porque até pessoas que não se achassem claro. em comunhão com a igreja participariam, Era não é? essa a nossa ideia, Américo, era Exatamente. ter as pessoas que não se sentissem bem, até porque muitas vezes quando se entra numa igreja, como dizia um amigo nosso que já faleceu, que tu te lembras, o Jorge Álvaro, ele tinha, ele dizia sempre, eu entro na igreja e tiram-me fotografias com os olhos. Esta para mim ficou-me para toda a vida. Sim, sim, sim. Ele tinha uma deficiência motora e ele dizia que tiravam fotografias. Essas pessoas que se sentem fotografadas pelos outros, ali teriam um espaço mais livre e mais liberto, que não seria no âmbito de uma Eucaristia, no âmbito. Era num sítio, Ui, pronto, livre, ui, ui, sim, fora da sim. paróquia. Isso eu penso, se a igreja não se abrir, vai ser complicado se não fizer isto. Uhum. Eu Há, gostaria de há, experimentar há, uma coisa há que, destas. há que criar laços para que isso Sim, aconteça. Ah, claro. onde se tiverem dois ou três, a coisa facilita mais, não é? É, são com duas ou três pessoas que consegue fazer isso, só com uma não. Ok. Aduina, quanto a nós, tu que és uma pessoa que gostas muito, quando escreves, de fora em asas, eh, gostas de dar cor à poesia, gostas de pintar a manta de muitas cores,
esta criatividade literária, juntando à tua fé, o que é que te levava a fazer em prol das pessoas em nível de vivência de fé? Achas que poderias integrar alguma coisa que já existe ou criar alguma coisa nova que fizesse falta para que as pessoas pudessem realmente, ao sabor de um café ou de um chazinho, ou um bolachinho, ou sei lá, qualquer coisa, Olha, o que é que tu achas? sabes que aquele grupo de oração que eu fiz parte, depois infelizmente aquilo acabou, as pessoas foram se formando, foram se indo para fora e as coisas foram acabando, os padres também foram mudando aqui, então sempre a rotação e as coisas foram acabando. Mas eu fiz parte de um projeto que era muito bonito e acho que era uma evangelização muito boa. Nós, uma vez por semana, juntávamos jovens, idosos, na igreja, não para rezar terço, mas para falarmos dos nossos problemas. Contarmos um bocado das nossas experiências. Era muito interessante os mais idosos, porque os idosos gostam de ser ouvidos e contar as suas histórias. Contar aos mais novos como era tanto o passado, os mais novos interagiam. Haviam jovens que faziam canções, faziam letras, fazíamos teatro, havia pessoas que gostavam de pintar e expunham, fazíamos coisas com fotografia. Chegava o Natal, era muito giro, construíamos todo um presépio com material feito pelos grupos. Eu acho que isto é evangelizar, é transmitir o amor, a partilha entre todos. E essa aprendizagem dos mais velhos com os mais novos, depois também se estendia, havia grupos que iam visitar aquelas pessoas que estavam acamadas, que estavam muito sós, que muitas vezes nem têm famílias, e chegámos a ir visitar aos hospitais, a ir às cadeias. Hum, foi um grupo muito, muito interessante, em que eu hoje aí tenho muitos amigos. Cheguei a ir a Fátima, conheço esse grupo. Só que assim, eu acho que estamos num momento em que as pessoas são muito egoístas, vivem muito agarradas a padrões, não querem revelar as suas fragilidades. E, e é com, Alguém tem que abanar. Porque pois, é construindo assim que. E partindo, eu acho que isto devia partir quem está mais ligado com a igreja, não é? Eh, e por acaso nós temos cá um padre que é missionário, que eu cheguei a conviver com ele e chegámos a fazer essa proposta e ele disse, Madelina, nesta comunidade, na maneira como estamos, não dá. Eu disse, ó pá, mas isto já funcionou. Pois, mas agora, disse, não há nada como tentar. De entretanto, ele foi-se embora. Porque lá está, mas tanto como padre é mais difícil. Se partir de você, Era comunidade. a comunidade, só que assim, havendo comunidade, tem que haver alguém que esteja ligada, não é? Com a igreja ou com a comunidade que cria esse espaço. Eu, neste momento já não tenho essa condição. Até Uhum. porque nem sou muito de ir à igreja, não é? Não, nem, eu Mas não gosto, precisa eu para ir gosto à muito de ir à igreja. igreja de estar lá em silêncio. Mas não precisa de ir à igreja. Podia estar fora, cá fora. Sim, eu trabalhei muitos anos numa escola, como vocês sabem, e tínhamos um grupo em que íamos fazer isso, aquilo que eu fazíamos naquele grupo de oração, nós chegávamos a ir visitar exatamente aqueles bairros onde tinha situações mais complicadas de idosos e até de crianças a viverem em situações muito, muito degradantes. E nós íamos visitar essas pessoas, conversávamos e chegamos a criar, mesmo da própria escola, como é que eu ia dizer, um grupo de ação social para ajudar Uhum. a fazer, porque há muitas pessoas que não sabem poupar, não sabem o que é economia.
não sabem estar, vivem selvagemente, como se fossem, como desculpem, os ciganos, porque os ciganos hoje já são muito civilizados, mas muito selvagicamente. Olha, que eu gosto muito do Tininho Voz Maia. Cuidado. Pronto. Não, eu respeito toda a gente e pronto. Mas essas pessoas têm que ser, têm que ter uma luz, têm que lhes mostrar um caminho. Então, e por que não? E era isso que nós tentávamos fazer, e conseguimos alguns objetivos, mas Então, mas vocês não é fácil. podem tentar fazer. Há Tentamos, tantos nós espaços. tentamos. Agora afastei-me da escola, que vai, tenho outros Uhum. projetos. Claro, não podem tudo. Agora, se me convidarem a fazer parte de um grupo, eu estou aberta, claro que sim. Ok. Olha, a ronda agora é final e eu quero que respondam em 30 segundos à pergunta que vou fazer. É uma pergunta muito difícil, eu sei que é, mas é costume, quem vem cá já sabe que é assim. Eu e o André e a Fernanda estão vacinados já. Vê lá. Eu já Estão tomei as 2 vacinados. vacinas, vamos lá ver. E quem costuma ouvir os Sem Tabus, já sabem que acontece uma pergunta surpresa, embaraçosa. Então eu vou começar por quem não fez a experiência ainda, para embaraçar ainda mais. Adelina, o que é que tu achas que Deus pensa a teu respeito? Em 2 palavrinhos, o que é que ele pensa de ti? Olha, diz que eu sou uma grande teimosa e refilona. Manuela, de ti. Eu penso que ele tem muita paciência comigo e diz que é muito difícil aturar-me, mas pega-me ao colo. Fernanda, Eu acho que ele gosta de mim. mas não nos dá um marido que cozinha nem que lava louça. Gosta de mim mesmo refilona e pronto. Gosta de mim e gosta dos meus amus e tudo. Mas Gosta de tudo. gosta de ti de que maneira? Hã? De que maneira é que ele gosta de ti? Qual é a coisa que ele gosta mais de ti? De me passar a mão na testa. De quê? De me passar a mão Não, na não. testa. É para ver se está lisinha, está bem. Sim. André, quanto a nós, eh, eu sei que em Gouveia está mais frio do que em Aveiro, ou deve estar. Certamente que sim. Mas o que é que achas que Deus pensa a teu respeito? Eu acho que ele também anda a tentar perceber bem o que é que pode achar sobre mim. Eu acho que ele está um bocadinho comigo em relação a eu com ele. Devemos andar ali os dois numa procura um pelo outro. Ele também não deve saber muito bem o que é que há de pensar sobre mim. Ainda está com medo que possa andar Ainda, à morraça com ele. ele ainda está assim. Não, 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 não. Aqui Não. não há agressividade, nem eu nem ele, seja ele quem for. Mas, não, Mas não. que ideia que ele fará de ti? Olha, se tiver que ser em 2 palavras, eu gostava que fosse um tipo fixe. Pronto. Ok. Olha, em relação a mim, eu gostava que ele achasse que eu fosse um tipo de carne, que eu gosto mais. Fosse Mas quê? Ah, por causa do fixe é peixe. carne, Fosses quê, Américo? se fosse a meu respeito, queria que ele achasse que era um tipo de carne. Eu gosto mais de carne. Fixe é peixe. Então, Ai, carne. ai, O ai, Américo ai. está a ser poliglota. É Pois é. verdade. E Mas olha que Jesus era mais vegetariano. olha, agora, para terminarmos, antes do poema da Fernanda, eu vou convidar a Fernanda e a, e a Adelina a reviverem uma coisa do passado. Fazerem, em breves instantes, um pequenino sketch a brincar com estas questões Ai, com a Dona Almerinda e a Maria Papoila. Sim, sim. A menina do bolhão, lá no bolhão tinha a Norte-Sul. Mas, Estava à mas, espera. deste tema, Sim, sim, sobre Deus. quantos minutos? Um bocadinho, Um minuto. 2 minutos ou 3. Não há. 3 é muito. Então pronto, é pouco. Então vá. Sai. Ó, Dona Almerinda, Ora, diga coisas, cada sítio. olha, vai comigo ao mercado, por favor. Olha,
Eu vou ao mercado, mas só sou de bolhão. É de bolhão, como a senhora disse, não é? Mas olha, eu, como sou cega, não é ceguinha, porque ceguinhas são as galinhas, está a perceber? Tem a mania de chamar cegos, tem mania de chamar ceguinhos aos cegos, mas a dona Almarinda não chama, pois não. Olha, cada qual chama a sua cegueira aquilo que quer. Olha, mas Cá sabe, no Porto nós deixamos coisas pelos nomes. E a cegueira às vezes anda por aí tão escondida. ui, pois anda, olha, sabe uma coisa? Olha, e ali na Capelinha do Bolhão, nem imagina, minha amiga. Ai, A dona cegueira que Almarinda. para ali vai. Aquilo é só velas, só velas, só velas para ver se verem alguma coisa. Mas olha, não veem absolutamente nada. É só galinhas, mas olha, eu vou dizer uma coisa. Esta coisa do Américo estar aqui com Deus e pôr-nos a falar sobre Deus, há muita gente não diz à Senhora que nós somos cegos porque Deus nos castigou. Ai, eu fico muito furiosa. Ai, Jesus, que eu ia Pois dizer olha, aquela asneira da minha terra. Nossa Senhora. pois olha, eu já me zanguei com o bispo. Deus é testemunha, seja ceguinho destes dois, chegou a dizer, não é verdade. Houve Já uma vez, chegou o houve hoje bispo. um desgraçado de um bispo que me disse, por ser cega, que tinha que aguentar com o sofrimento do mundo. Eu não, senhora, porque eu não, não fiz pecado nenhum. Cada Isso qual que era que bom, aguente também com os não seus fiz pecado nenhum, pecados. era o que mais me faltava. Dona Almerim, mas para acabar vou dizer uma coisa, é que os senhores padres hão de perder a mania de dizer que Deus castiga, porque Deus não castiga. Quem castiga, muitas vezes, somos nós uns aos outros, pelo Olha, individualismo. Ai, eu que falei bem, não falei? olha que grande verdade. Até parece que é cá de norte, que falemos sempre a verdade, Não, não é? Marina, até diz individualismo. Olha que eu falei bem, pô. Ai, está a falar muito bem a Maria Papela hoje. Deve ter ido ali à Assembleia da República para comprar umas palavrinhas caras. Ai, dona Almerina, mas na Assembleia da República aquilo é um bando de... Ai, Nossa Senhora, não posso Oh, Merinda, ouvir. atira com uma folha à mão do papel que está na hora de ela ir embora. Olha, beijinhos, senhora Tchau, Beijinho, tchau, Almerina. beijinho. tchau, tchau. Tchau, tchau. Deusinho, Deusinho. Olha, e atiraste com a folha à Maria do papel ou não atiraste? Atirei com a cesta, sim, senhor. Então agora, Fernanda, diz-nos o teu Mano, poema, estava não preparada é? para esta. Diz-nos o teu Também poema. eu não, este Américo. Bem, olha, eu vou ler em braille, como vocês sabem, eu aprendi o braille muito tarde e vou ver se me porto bem. E então este poema vai de encontro principalmente àquilo que a Adelina disse sobre a natureza, o André, no fundo todos nós. Eu penso que estavam para aqui. Chama-se Momentos de mim. Sentada à beira-mar, escrevo devagarinho meu nome na areia molhada, em que a onda vem e apaga, onde abraço com carinho e falo com ela baixinho, em tom de gargalhada, dos meus olhos de menina, dos meus dedos que me guiam, ouvidos que olham o céu, riscos de espuma, escrevo eu, em arco-íris vestido de cores, e todos os ossos e todos ai, meu Deus, Pois e eu. todos Que Deus nos ajude. e todos os astros alumiam este oceano de amores. O sol quer me beijar, o sol toca-me devagarinho, trazendo gotas de mar, e falo com ela baixinho
de algas, conchas e limo. É esta música que me acalma, com o mar em forma de dança. Escrevo felicidade em letras verdes de esperança. Maria Fernanda Gomes. O verde é que está mal, Boa. eu gostava mais do azul. Amigos, muito obrigado por a vossa colaboração, por este rico momento que vivemos. Fica um convite aberto para uma próxima sessão. Obrigado a todos, pode ser? Obrigada, eu. Obrigado. Nada. Muito obrigado Estamos a todos. aqui. Um beijinho para as meninas e um abraço ao Américo. Um abraço para Obrigado, todos. Oh, André, o Américo não merece abraço nenhum. Merece, é merece. Ele é bom muito bom. rapaz. Todos nós merecemos, Nandinha, Ele é bom merece.